Eu tenho um outro convidado ali no nosso estúdio. Esse show da manhã, a hora que não tem convidados que estão de fora, que estão para Cabo Verde de férias, mesmo assim, show da manhã também está pisca, para não te querer sabe, não te querer conche, não te querer partilha com eles na casa também, vivências de pessoas que te fazem e que te dão algo para Cabo Verde, fora de Cabo Verde. E nos recebe hoje nossa convidada Ani, que é uma ativista social que vive fora de Cabo Verde e tem estado a fazer show para nós, Cassandra. Exatamente. Ani Delgado, nós crioulo lá de estrangeiro, né? Semana você está falando lá. Então, Ani, seja bom dia e seja bem-vinda ao programa Show da Manhã. Obrigada. É a primeira vez, né? Exatamente. Para mim é um prazer estar ali na televisão e poder partilhar com os outros aquilo que eu fazer. Não é ativista social, mas ativista cultural. Cultural. Normalmente é ramo ali, sabe, quando você traz cultura, você traz social junto com ela, promove uma tudo, então a pessoa está cá para leva tudo isso. Mas, no entanto, aquilo que está conta é Cabo Verde, acima de tudo. Ani, o que tem sido o trabalho, tem que ser, que me pode falar, essa pergunta nunca poderia dispensável, não tem que começar a pele, enquanto ativista cultural, na promoção de aquilo que é Cabo Verde, aquilo que é pessoas de Cabo Verde, nessa altura de pandemia. Mas você vive na Holanda. Sim, estou a viver na Holanda há 5 anos. Nunca podia dizer que estou a fazer parte de comunidade holandesa, porque viver 45 anos na Lisboa. Sei de Cabo Verde, vá para Lisboa. Então, estou mais ligado a Portugal. Aliás, minha própria crioula é portuguesote, mas não estava a te falar. Nunca sei se te falar um criolês ou um português hinchote. Mas a verdade é que não te falar sem medo e é bom que toda gente que está a criar fora de na diáspora poder ter à vontade de falar esses crioulos sem problema. Claro. E pronto, está na Holanda, sim, e durante esse período de pandemia é lógico que eventos públicos tornaram um bocadinho difícil e boom foi social media, não é? Redes sociais, porque vou alcançar um público maior e vou poder dar-lhe um dinamismo, e foi o que fazer, desde lives, desde partilhas constantes sobre identidade cultural. Ani, como ativista cultural, você começa quando? Você começa na Portugal? Ou você começa foi na Holanda mesmo? Não. E mal que você começa, o que é que levou a ser um ativista cultural? Bom, duas coisas. Primeiro, eu estava interessada por música e trabalhar na música, eventos, não só cabo-verdianos, mas africanos, dá cerca de 10 anos para ali. Se me dizer, porque há 8 anos atrás, se você perguntasse-me sobre Manel de Novas ou Eugênio Tavares, ou não sei o que, eu nunca sabia, zero, nunca sabia nada. Então, a música e um estudo no meio de música levou-me a conhecer Celina Pereira e começar a privar-me a Celina. Digamos que Celina e outras pessoas, como Paló, como Zé Afonso, eles batem ensinar-me o que era a música de Cabo Verde. Criar na ele, né? Porque trabalho para Portugal e dentro de casa não te fala crioulo e de porta para a rua nós é português. Ou seja, tudo que ele vivência cabo-verdiano não te ele na casa. Mas bota criar, bota influências de outros géneros musicais, bujamique, nem tudo é cabo-verdiano, ou que é cabo-verdiano é moda mi, criado na Lisboa, bota outras influências. Então é na idade adulta, depois de 40, quando tem esse contacto de... Vamos dizer, os outros quando tem 50, né? É que esse contacto que as pessoas conduzem, quando começar a entender música de Cabo Verde e entender grandeza de cultura a partir de música. Quando Celina teve aquele primeiro AVC e que ele teve ele deixou de falar e de ficar paralisado do lado direito, ele coincidia mais ou menos com a entrega daquele dossiê de Morna na Unesco. O que aconteceu é que achava que só a entrega de um dossiê que podia ser suficiente. E senti na obrigação, enquanto cabo-verdiana, de partilhar aquilo que compreender e que estava-te a aprender a Celina e que as outras pessoas. Isto quer dizer que, além do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, assume enquanto entidade oficial, Boa assume aquele papel enquanto cidadã ativa. Exatamente. Ou seja, tem uma candidatura oficial,
em que ele não tem que ter respeito, né? E acreditando que realmente ele é parte de nossa identidade, mobilizar diáspora e cabo-verdianos à volta desse causa. E meu papel foi fazer eventos, escrever sobre Morna e tentar explicar porque que ele realmente é alma do povo cabo-verdiano e mostrar que ele é transversal a toda ilha, que tem essa coisa de Sampa Jude Badiu, porque ele te dá-me na testa, ele te chatear-me. Nós é cabo-verdianos e Morna e ponto. Morna é nossa identidade, sim. Se fosse batuque, se minha entrega seria igual. Se calhar me tinha que prender muito mais, né? Porque como nasci na São Vicente, é normal que minhas raízes sejam mais de São Vicente, mas a minha entrega seria igual. Era Morna, é Morna que não tem que concentrar. Então, durante tudo que é a candidatura, estudar e partilhar meus conhecimentos. E houve um fórum de discussão na minha página, que tem por nome Orgulho Nacional, orgulho naquilo que nós é. E, de repente, tinha gente grande, Moda Margadinho, até Betu, por exemplo, tinha gente grande ligada à música, começaram a partilhar também aquilo que saber, a corrigir-me minha publicação, ele ficava um fórum aberto em que toda a gente podia aprender mais sobre a Morna. Já que não se fala de Morna, acho que tive um projeto, Mornas com Histórias. Exatamente. Morna com História, porquê? Porque quando escrever sobre Morna, escrever sobre o contexto histórico, a envolvência, a maneira que Cabo Verde era naquela altura, onde falar sobre que compositor e quis a história para trás daquele Morna, não é? E daí Mornas com História. E nesse concerto que o evento como fazer e gera conversas musicadas, ou seja, um trabalho de fazer publicamente, em palco, exatamente aquilo que fazer na Facebook. Estou a falar sobre um tema e Morna tem 5 temas-chave, então é fácil encontrar um tema. Estou a conduzir público numa viagem por entre histórias e que a música isto entrar como exemplo daquilo que estou a falar. E ao contrário, que a gente tem mania de dizer nós povo que gostar de falas, de gostar de música, é mentira. Durante este concerto, toda a gente que estive lá, boca está a ouvir mosca voar. E, na fim, toda a gente está a sair com espírito de patriótico. Porque Orgulho Nacional, o objetivo é mesmo fazer a gente encher peito de orgulho e dizer não, nós é bom. Né? E perceber porque é que nós é bom, o que é que nos história te fazer gente tão únicos. E qual que tem sido a dinâmica agora que você está na Holanda? Quer saber se a comunidade cabo-verdiana na Holanda também tem estado interesse para esse trabalho, se está mesmo na zona também de mostrar orgulho de conchimar, para onde acredita, mas assim, moda bobo que concheba a comunidade holandesa também pode, cabo-verdianos na Holanda, pode também que conche parte da nossa história. Mas o que tem sido toda essa dinâmica? Bom, a dinâmica que está reduzida à Holanda. Em poder dizer que tudo basofaria, mas muito poder que não é basofaria, que a minha dinâmica está a correr tudo de diáspora, desde os Estados Unidos a Austrália, Angola, Europa, Angola, África, Europa, não tudo banda, tudo gente que está interessada para a história e identidade cultural. Ani Delgado acaba por ser alguém que está ouvir, está a seguir, para bem ou para mal, mas meu nome está lá. Ou seja, a comunidade holandesa tem uma história forte na história de Cabo Verde. Mas a verdade é que antes de Holanda já não tinha quase 200 anos de história nos Estados Unidos, que ninguém está a falar. Né? Já tinha gente nos Estados Unidos que marcar essa história. Ou seja, está limitado a uma comunidade, mas sim o facto de nós ser cabo-verdiano e nós ser um povo imigrante espalhado para esse mundo fora. E nesse resgate, na busca, como creio que ele quer tirar a cultural também de Cabo Verde, a Nígia pensa no projeto de algum livro? Tem um livro, ele está na gaveta por medo de lançá-lo, para falar a verdade, porque ele está feito, seu nome também é Mornas com Histórias, e ele não é só um, ele é 3,
mesmo para primeiro é sobre gênese da morna, ou seja, de primeira morna que se tem conhecimento até anos 40, 50, digamos que ele de Bandada para Santo Tomé, depois de 50 até independência, que tem que morna de intervenção, aquele movimento de morna como a música intervencionista, que tinha gente que tem a ideia que morna uma música tão calmo, tão melodioso, né? É capaz de ter um letra político e de motivação para a luta armada, né? E depois de independência até agora. E é para contar realmente que história por trás de Quismorna, e lá está aquele enquadramento histórico naquele período, num determinado período. Inclusive, eu estive na São Vicente, no âmbito do Dia Nacional de Cultura, falando de questões de intervencionista, você fala lá, te apresenta Eugênio Tavares. Exatamente. É engraçado porque já há um ciclo. Começar, no primeiro evento foi enquadrar morna no período pré e pós-colonialismo, a convite do ex-cônsul de Roterdão, foi ele que dá-me pontapé de saída, e o primeiro evento foi assim. Depois desse evento, me foi convidado para falar para a comunidade de Cabo Verde, na Holanda, sobre Eugênio Tavares, em que o defendê-lo como herói nacional. A seguir aquele evento, houve um engraçadinho que decidi cortar algumas partes daquele vídeo e fazer um bullying cibernético em relação a mim, por um estote a defender Eugênio Tavares como herói nacional, por tudo aquilo que ele fazia em prol de defesa de direitos dos cabo-verdianos, já num período monárquico na história de Portugal, né, e de colónias. E, para além dele, gozanha crioulo, enfim, na altura, não está no início, lembrar que ele petava a voz completamente, um ficar de pensar, bom, continua ou não? Mas como me engoniada, dizer, não, essa coisa é para levar para frente. E a semana passada, tive a oportunidade de tornar a falar sobre Eugênio Tavares para uma plateia interessada e que está a desconhecer essa grandeza de trabalho que Eugênio Tavares fazia. Tudo gente está limitado a compositor de morna. Se falar Eugênio Tavares, Mar Eterno, Força de Cresceu, ele tem muito mais do que só isso. Então, pude falar, foi uma experiência extremamente emotiva, muitas lágrimas, muitos sorrisos, muita partilha e sei de lá que daquela noite que peito cheio. Porque, Cati, é importante realçar isso, porque normalmente hoje não está falando num país democrático. Não está desafio qualquer jornalista e colegas, e não só, investigador, que é para apanhar um texto de Eugênio Tavares enquanto jornalista, para tentar comparar com o texto crítico de hoje, para ver quem foi mais crítico. Ou é na altura que Eugênio Tavares escreve que esse texto enquanto jornalista. Então, é bom não ter noção disso, porque para não hoje algumas coisas, porque aquela coisa de liberdade de imprensa, liberdade de expressão, é que de hoje cabo-verdiano está a luta pela. É bom não vá com lá de trás, para não é que esse texto feito também para Henrique Teixeira de Sousa, tudo aquilo, para não com este trabalho. Mas, Ani, não sei se tem alguma pergunta, por avanço. Por acaso, quero uma pergunta, mas era para complementar aquilo que Bucaba de falar, que melhor ainda de conche é ter alguém interessado que está investiga, que está trazendo para essa geração ali também conche, aprende, estuda e deixa também tudo seus legado lá para quem quer saber mais sobre a história. Pouco tem mais pergunta, André, para Maria? Era só para questionar, Bani, porque acho que também tem tido algum trabalho a nível de questões de saúde e sobretudo no combate ao cancro, né? Tem feito ou não? Não. Tem um historial de alguém na família que não, de cancro não, e ultimamente é um tema que está tocando porque minha irmã faleceu há alguns meses, há uns 3 meses. Não tem entendido tudo isso, então não te agradeço a participação no programa Show da Manhã por trazer um bocadinho daquele que é bom trabalho feito, sobretudo na diáspora, na tenta, preserva e leva também ao conhecimento de cabo-verdiano, que não sei, mas não tem cabo-verdianos, filhos de cabo-verdianos, sangue da cor na vê, se não houver dias uma criança, um adolescente falando, sangue catalão, nossa cultura está correndo na sangue. Então, muito obrigado mesmo. Obrigada. Queria só já um desafio, porque há realmente uma perda de identidade no meio da nova geração.
O que querer gente seguir, mas gente procurar saber, a partir daquilo que está a dizer, procurar saber mais. E é preciso desenvolver políticas públicas de base, de raiz, para que realmente na escola isto comece a te interessar e começar a saber que não tem gente grande na nossa cultura e aquilo que nós é um reflexo do que vem para trás. Educação. É Exatamente. a base de Educação. tudo. Muito obrigada. Boas férias e que da próxima bota bem dia com esses 3 livros para não saber mais. Graças a Deus, acho que sim. Obrigada, Ani. Obrigada.